Boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área. O programa que não se limita aos resultados tem como tema de hoje o processo de detecção, seleção e formação de talentos esportivos no Clube Atlético do Porto. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Iberê Caldas, que é professor de handebol e técnico também de handebol, e Francisco Xavier, que é professor de futebol da Universidade Federal de Pernambuco. A nossa repórter Rayane Moraes foi ao Clube do Porto, em Caruaru, saber como e por que investir na seleção de talentos. Vamos conferir. Não é novidade, futebol é uma paixão nacional. Vários são os times que trabalham na detecção de jovens talentos, na cidade ou no interior. Em Caruaru, não é diferente. Estamos aproximadamente a 110 quilômetros do Recife para descobrir como detectar talentos. Esse local é conhecido como Fábrica de Estrelas. Vamos saber por quê. O futebol do Porto ele veio do amador. E como a própria palavra diz, amador é amar com a paixão do nosso presidente para gostar de futebol. Começou devagarinho com um campo e aí adentramos no futebol profissional. Quando veio a condição de negociarmos alguns jogadores, revelarmos alguns jogadores, esse amor assim, ao trabalho, e é um trabalho muito forte, de muita dedicação, ele ampliou-se ao ponto de hoje a gente tem a certeza que somos vistos como uma equipe formadora de atletas. Borges explica de onde veio a necessidade de investir no Ninho do Gavião. Entendemos assim que economicamente a gente não poderia contratar um talento, porque é muito difícil, então é mais fácil a gente investir, né, cuidar de todos esses garotos, com todo o aparato, cuidar de saúde, cuidar de material esportivo, alimentação, transporte. É trabalhoso, mas tivemos a opção de fazer sonhos, como a gente tem nos próprios ônibus da gente escrito, e revelarmos jogadores. Além das dificuldades com a manutenção do centro, o gerente de futebol conta que o clube também teve que lidar com o preconceito. E o nordestino, por si só, já existe certas discriminações. A gente já sabe que está mais igual hoje, mas ela existe e nós conseguimos quebrar esses tabus ao ponto de revelarmos 3 jogadores para a seleção brasileira, além de colocarmos atletas de diversos clubes do futebol nacional e internacional. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai jogar com os talentos. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Iberê. Boa tarde. Boa tarde. Nós vimos na matéria que o Porto tem, de alguma forma, investido na formação de talentos, nas categorias de base de todos os clubes pernambucanos, quer dizer, tanto da capital quanto do interior. Talvez, Francisco, o Porto seja o que tenha mais investido nos últimos tempos. Qual a tua opinião geral sobre essa política de formação de talentos ou detecção de talentos nos clubes no Brasil e, em particular, aqui no estado de Pernambuco? Boa tarde. Bem, eu, particularmente, tenho um posicionamento com relação a essa coisa do que seria o processo de seleção e orientação, né, de talentos. Eu penso que no Brasil, pouquíssimos clubes fazem isso. Pelo aquilo que eu tenho estudado sobre o processo de seleção de talentos, eu não enquadraria o Porto nesse processo de seleção de talentos, e por uma questão muito simples, né? Dentro do processo de seleção de talentos, ele está veiculado a um princípio que a gente chama de princípio científico do treinamento. Então, embora eu não conheça de perto a estrutura do Porto, mas eu tive durante muito tempo ligado ao futebol e não vejo em Pernambuco. E aí a gente pode depois conversar um pouco sobre isso no transcorrer. Não vejo clubes em Pernambuco e pouquíssimos no Brasil que realmente trabalhem dentro de um processo de treinamento com a seleção de talentos. Mas por que você tem essa opinião? O que é que você identifica enquanto perfil de um clube que faz um investimento na detecção de talentos? Quais são os princípios fundamentais que um clube deve ter, né, para poder fazer a detecção de talentos? Bom, o processo de seleção de talentos, na verdade, ele nasce mais especificamente na Europa. E por que nasce na Europa? Porque os grandes cientistas, os pesquisadores, eles começaram, e treinadores, eles começaram a ver, de uma certa forma, eles queriam entender como é que esses campeões olímpicos chegavam ao topo da Olimpíada. E aí eles foram vendo que esses campeões olímpicos, na verdade, eles traziam consigo determinadas características, principalmente de cunho moral e psicológico, psíquico. E aí é o seguinte, a Europa, na verdade, ela partiu na frente, tentando realmente fazer um processo de seleção de talento que envolvesse desde os aspectos, desde a observação, métodos de observação médica, né, e biológica, métodos pedagógicos, métodos psicológicos e métodos sociológicos.
Eu não vejo isso ser feito nos clubes de Pernambuco, nem na maioria dos clubes do Brasil. É claro que a tua visão parte um pouco da experiência do futebol. Eu gostaria de ouvir do Iberê se essa relação com o handebol também se aplica ou se a detecção de talentos para o handebol é uma coisa, para o futebol é outra, ou detecção de talentos, qualquer desporto, coletivo ou individual, segue exatamente o mesmo princípio. Segue os princípios científicos do treinamento. Mas só que antes, nós temos que saber... Desculpa, né? Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer voltar a casa, né? E discutir sobre um tema muito importante para a prática do esporte. Primeiro, nós temos que saber o que é o talento, né? O talento é um indivíduo que apresenta os seus índices, os seus resultados acima da média de uma população. Esse é um talento. Não sei como se faz lá no Porto o processo de detecção. Segundo, o que é detecção? Detecção é um prognóstico que nós vamos fazer a longo prazo sobre esse indivíduo. A partir daí, depois dessa etapa, tem um processo de seleção do talento. Não é só perceber, observar, percebi Edilson, tem características para o futebol, detectei, tá, e daí? O que é que se faz com Edilson? Aí a gente tem que selecionar. Existem algumas etapas para selecionar o talento, tanto no futebol, como no handebol, no esporte de forma geral. Se nós não tivermos essa sequência, aí vai ser difícil detectar, selecionar e aperfeiçoar o próprio talento. Outra questão importantíssima no desenvolvimento do talento, após a detecção e seleção, quem é que detecta o talento? No meu modo de ver, o maior detector é o treinador na beira da quadra, do campo, só que essa pessoa, como o Chico falou aqui há pouco, tem que conhecer do treino, dos princípios do treino, de metodologia de treino, senão não vai ter, vai ser um simples olheiro. Será que esse profissional, essa pessoa, tem capacidade para detectar o talento? Então, vocês querem dizer que para detectar o talento, quem vai fazer a detecção de talento tem que ter um talento específico, especial, para fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, se não tiver uma boa formação, esse profissional ele não vai conseguir fazer a detecção de talento. Então, a pergunta seria, então, quais seriam as características fundamentais de um profissional para detectar o talento? Edilson, eu tive em 2001 trabalhando no Paraná. E aí o Atlético Paranaense, na época, fazia concurso para selecionar preparador físico para sua equipe, para suas equipes. Eu fiz concurso para o Atlético Paranaense. Muita gente do Brasil inteiro. O que eu acho complicado, Geis, é que a gente vai ver aqui muitos clubes de futebol, principalmente, talvez no handebol, no voleibol, você tem o ex-jogador trabalhando com a categoria de base, que na verdade a categoria de base, você precisa entender que é um momento ali que você precisa conhecer do processo de desenvolvimento motor da criança, das capacidades físicas e outras coisas mais. Então é preciso você ter um conhecimento. Se você não frequentou os bancos da faculdade, para trabalhar na categoria de base, eu penso que é meio complicado. Nós temos um clipe, vamos soltar as imagens. Eu gostaria que vocês comentassem também a respeito desse momento, né, importante da Copa das Confederações e Copa do Mundo, e que as crianças vão correr para os clubes e, de alguma forma, vão fazer seus treinamentos. E será que nesses treinamentos é possível detectar o talento? Vamos soltar as imagens. É possível, a partir desse treinamento, né? Nós estamos vendo os adolescentes fazendo exercícios, né, o treinamento físico, agora uma situação, se eu não me engano, um coletivo, né, que alguns treinadores, principalmente os que não têm uma grande formação acadêmica, gostam muito de fazer o coletivo, porque ficam dizendo que se aproxima mais da realidade do jogo. Mas existem outros métodos de ensino e de treino que também se aproximam da realidade do jogo e muitas vezes os treinadores, ou melhor, o cidadão que está trabalhando lá com as categorias de base, principalmente já que estamos discutindo sobre detecção do talento, não conhece esses métodos, os princípios de tudo. Em relação ao tema propriamente dito, sobre detecção e seleção de talentos, existem alguns testes específicos para selecionar o talento. Não é só observar e colocar ele para treinar, para jogar. Existem alguns testes, existem algumas universidades, ou foi criado o CENESP, que é o Centro de Excelência Esportiva, ligado ao COB, que existe já baterias de testes para as modalidades específicas para detecção e seleção de talentos. Por exemplo, hoje uma coisa emergente é a seleção, o Francisco falou muito bem, das questões emocionais, das questões psicológicas. Então, hoje a gente trabalha com a questão da cognição, onde nós investigamos, testamos o indivíduo, o talento, sobre o nível de conhecimento tático, declarativo e processual,
Pode ser que você apresente uma habilidade motora invejável, mas na hora de tomar decisões, que o esporte coletivo é um esporte subjetivo, aleatório, imprevisível, que você precisa das funções executivas, dos processos cognitivos. E aí... E aquele indivíduo não responde àquele chamado do próprio Não percebe esporte. bem, não toma decisões rápidas e precisas. Isso aí influencia na seleção do talento. Vocês falaram de todo um aparato que até as universidades aplicam, mas há uma política nacional de detecção de talentos, por exemplo, pelo Ministério do Esporte. Eu lembro que o professor Varlindo Carneiro esteve aqui logo no início do Cabeça de Área, uns 6, 7 anos atrás, e ele falava um pouco sobre isso. Então, que política é possível e que está em curso para a detecção de talentos, especialmente pelo Ministério do Esporte ou até mesmo o Poder Público aqui no estado de Pernambuco? Nós discutimos há um mês atrás, lá no programa da rádio, sobre a questão da detecção do talento. Enquanto vinha aqui em Recife, acho que era o coordenador técnico das seleções brasileiras de base, e aí eu perguntava, discutíamos, eu e Chico, quantas vezes esse profissional vem aqui observar os atletas de futebol, não digo nem de Pernambuco, da região Nordeste. Quem é o detector de talento da Confederação Brasileira de Futebol? Não sei, eu não sei. Aí depois do programa eu conheci num evento aqui científico, promovido por uma faculdade, e aí eu conheci. Mas ele veio aqui uma vez no ano. Será que esses garotos do Porto também terão a oportunidade de serem vistos pelo coordenador técnico da seleção brasileira? Não sei se a política esportiva da Confederação está agindo de forma correta. Não sei. Nós não sabemos Ô Francisco, então quer dizer que nós estamos, é possível que estejamos perdendo muitos talentos. Na verdade, quando eu falei desses princípios, desses métodos de observação, os métodos de observação que vai desde os médicos, desde os testes físicos, testes de habilidades motoras, testes técnicos e táticos, na verdade, isso seria para que nós tivéssemos, vamos dizer, um formulário, um fichário de cada desses atletas, que a gente pudesse acompanhar num longo processo, porque o processo de seleção de talento, ele é longo. Então, a gente pudesse acompanhar para a gente ver o processo de desenvolvimento desse garoto. E aí a gente poderia perceber lá na frente se esse garoto teria as habilidades específicas para determinada modalidade. E se não tivesse para essa modalidade, ele poderia ter para outra. Como nós não temos esse acompanhamento de longo prazo, a gente vai perdendo muito pelo meio do caminho. Então quer dizer que você pode fazer um teste para a detecção de talentos de um desporto, mas a habilidade mesmo daquele indivíduo pode ser de um outro desporto. Mas como não tem digamos, técnicos de diferentes áreas, né, de conhecimento ou diferentes desportos, esse indivíduo ele acaba sendo relegado a segundo plano. É isso que vocês estão tratando, então? Eu queria também enfatizar, Edilson e Chico, por exemplo, nós também já discutimos aqui em outro programa a questão das peneiras. Mas será que naquele momento de peneira, no futebol, por exemplo, o garoto vai lá na peneira, a peneira de 1 hora, o garoto entra para jogar 10 minutos, toca uma vez na bola, e aquele garoto ali não serve. Será que ele não serve? Será que o detector está correto? É minha dúvida. Pois é, então para o Cabeça de Área ficar correto, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, detecção e formação de talentos esportivos. Estão conosco Iberê Caldas, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco e técnico de handebol, e Francisco Xavier, que também é professor da UFPE e técnico de futebol. O que é necessário para que os jovens tornem-se bem-sucedidos na detecção de talentos? Vamos conferir na matéria. Não basta pensar em tornar-se um grande craque. Até chegar ao pódio, os atletas precisam enfrentar uma longa jornada. Os técnicos falam o que é preciso para um bom desempenho. Para seguir a carreira de futebol tem que fazer todos os fundamentos, principalmente na parte física, fundamento da parte técnica e tática, para que daí ele seja um autêntico jogador. O trabalho para chegar a um atleta profissional é o trabalho árduo
E a dedicação diária de cada um deles nos treinamentos, ao respeito ao colega, o respeito aos professores, a força de vontade, deixar a família, deixar os afazeres diários que eles gostam de brincar e se especializar literalmente ao esporte do futebol. O talento, como a gente mesmo fala, ele já vem de berço, mas a qualidade a gente aperfeiçoa aqui. E quando o assunto é treinamento, é necessário uma boa estrutura. Aqui é uma base para o futuro, né? Como o Porto aqui já revelou vários jogadores. A intenção do Porto é fazer um trabalho de revelação. E aqui sai muitos. Aqui tem tudo que precisa. Alimentação tem tudo, estudo, tem alojamento, tudo de primeira qualidade. É muito bom, é uma experiência muito boa. E, assim, é uma oportunidade boa na vida, né? A pessoa iniciar na categoria de base, onde tem tudo. Tem material, tudo, roupa, tem ótimo treinador. É muito bom. E aqui a gente está conseguindo realizar o sonho da gente, que é chegar mais longe. Pois bem, nós vimos na matéria, será que para ser descoberto, né, como um talento, tem que fazer um investimento tão alto, Francisco e Iberê? Ou seja, o talento ele é também construído, não é alguma coisa que vem simplesmente de berço, como foi na matéria? Porque me parece que você nasceu já talentoso e aí o seu sucesso já está garantido. Eu penso que em grande parte é construído. Eu acho que a gente não deve, claro, esquecer as questões da herança, das capacidades hereditárias, mas em grande e larga medida isso a gente vai construir dentro de um processo de treinamento. E também, Chico, Edilson, o ambiente favorece muito, né? O ambiente que esse talento está inserido. O ambiente que eu digo, as condições de trabalho, os profissionais que estão desenvolvendo esse talento. Se o ambiente não favorecer, se eu ficar batendo pelada todo dia lá na rua, eu vou aprender a jogar bola, mas não vou evoluir em relação a tudo aquilo que o professor falou ali, né? As condições técnicas, táticas, emocionais, né? E tudo mais que envolve o talento. No meu modo de ver, o ambiente favorece muito. Ou a gente pode citar o caso da nossa maior estrela, o Neymar. Ou vocês acham que o ambiente do Santos não favoreceu aquele desenvolvimento daquele talento? Porque vocês estavam falando, eu fiquei pensando, mas são tantos pré-requisitos para a detecção de talentos. E, finalmente, sim. Como é que nós temos tantos talentos no Brasil? Na verdade, veja bem, para não parecer assim, dizer assim, ó, o pessoal está falando muito de seleção de talento, detecção de talento, tem que ter métodos, tem que ter não sei o que e tal, mas a gente está revelando. Não teria como não revelar, porque se você entra dentro de um vácuo muito grande, uma quantidade enorme de jogadores de futebol que saem de casa todo dia, e num período muito longo, e se você não revelar ninguém, eu acho que isso é impossível. Falta de talento, falta de competência para a detecção. Então. Agora, o que eu acho complicado é que nós, por falta de até mesmo de tentar sentar para ver que existe um processo, um mecanismo muito mais, não seria perfeito, mas um mecanismo que pode auxiliar a esse processo terem ganhos qualitativos, a gente teria os ganhos e não perderia tanto talento pelo meio do caminho. Agora, puxando aqui em Pernambuco, nós começamos o programa falando um pouco aqui da nossa realidade também, considerando os clubes da capital e do interior. Que condições mínimas deveríamos ter para que houvesse realmente, de fato, a detecção de talentos aqui no nosso estado? Mesmo um clube pobre, um clube sem muita expressão, mesmo um clube que não esteja no campeonato pernambucano, quer dizer, todas as condições adversas, mas o que seriam de fato necessários para que detectássemos esse talento? Eu vou me antecipar ao professor Iberê aqui e vou dizer só uma coisa e deixar o resto com ele. Vou deixar o resto com ele. Edilson, para mim, a educação é a base de tudo. Se você não tiver bons formadores, você pode ter dinheiro pra caramba, mas se não tiver bons formadores, eu acho que se perde muita coisa. Então, eu acredito nesse caminho também. Primeiro, nós temos que ter o profissional formado, que trabalha com esporte, que trabalha com educação física, que trabalha com futebol e as outras modalidades esportivas coletivas, locais adequados para a prática do esporte, do futebol e outras modalidades. Por exemplo, campos adequados para a prática do futebol, alojamento, alimentação, porque sem comida, meu amigo, a gente não vai fazer nada. Agora, vocês estão falando muito nível de clube também. Isso. Eu gostaria de saber, e a escola? A escola seria um ambiente propício à detecção de talentos? E por quê? Com certeza. A escola, muitos dizem que na escola não é para se formar o talento. É sim, porque existe uma manifestação chamada esporte escolar. Lá também nós vamos detectar o talento para essa manifestação do fenômeno esporte.
tanto para o futebol como para as outras modalidades esportivas coletivas. Aproveito para dizer que, como o Chico falou, ali sim, ali teremos um pouco mais da educação, porque o esporte escolar, no primeiro momento, nós vamos formar o cidadão através da ferramenta esporte, que é o futebol, o handebol e tantos outros. A partir disso, o indivíduo será encaminhado para o clube, se ele deseja praticar ou chegar ao alto nível. Mas o esporte escolar existe e muito vivenciado. E dali surgiram tantos craques, né? Por exemplo, eu vejo hoje, eu tenho um colega que ele hoje foi atleta em Portugal, do handebol, não do futebol, chamado Marconi Cavalcante. Foi fruto da escola, jogou nas grandes equipes da Europa, jogou, né? Então vamos saber quais as dificuldades enfrentadas e o que esses atletas esperam para o futuro. Acompanhe na reportagem de Rayane Moraes. Muitos são os jovens que lutam para se transformar num jogador profissional. Mas até chegar ao tão sonhado objetivo, é preciso conviver com a superação. É difícil, não é fácil ficar longe da família, mas assim, a gente tem que saber dividir as coisas. É difícil, né? Você tão jovem, tem que aprender a conviver sem a família, né? Mas a gente, para seguir o sonho da gente, a gente tem que superar tudo. A cada ano que passa, a dedicação ela se torna mais efetiva. Por quê? Porque ele sabe que daqui do Porto saem futuros atletas profissionais. Entre treinos e estudos, os atletas buscam uma maneira de se dividir. Nós trabalhamos toda a parte técnica, como você está vendo aqui, desde a parte de coordenação, a parte de fundamentos, e então os jogos esportivos com a parte tática. O treinamento é pesado, mas tem que ralar na vida. Na vida tem que ralar para a gente lá na frente ser alguém, né? São pesados, mas a gente se esforça para um dia chegar ao objetivo. Aí eu estudo de manhã, à tarde vamos treinar, à noite dá para dar uma estudadinha, dá tranquilo. Os ídolos são muitos. Kaká, do Real Madrid, Ronaldinho. Neymar, Messi, os melhores, eu tento me focar nos melhores. E quando trata-se de objetivo, eles têm a resposta na ponta da língua. Chegar na seleção brasileira, ser melhor do mundo, né? E chegar à seleção brasileira e ir a um grande clube, como Barcelona e Real Madrid. Ser jogador de futebol. O meu objetivo é jogar no time grande, assim, do Sul, ou aqui no Nordeste mesmo, e ajudar minha família. Pois bem, o sonho é muito importante, porque se sonhar, você não vai fazer um investimento mínimo para poder ter êxito no sonho. Mas eu gostaria de saber de você, Iberê, qual a diferença, então, da detecção de talentos no futebol e handebol? Tem diferença? Como é que você analisa essas questões? Tem um pouco diferente. No handebol, por exemplo, hoje nós temos uma estratégia de trabalharmos com acampamentos. O que quer dizer isso? O treinador da seleção brasileira adulta, ele viaja o país todo, inclusive está vindo aqui, acho que daqui no mês de setembro, para fazer um acampamento, dura 4 a 5 dias. Os atletas, determinadas categorias, 14 anos, 16 anos, que a gente chama infantil, cadete, juvenil, nós determinamos a categoria, confederação via federação ou liga, e aí o treinador chega, passa 4 ou 5 dias aqui, os atletas, em torno de 40, 50 indivíduos vão ser observados, detectados pelo treinador do mais alto escalão, que é a seleção brasileira adulta. A partir daí, serão selecionados alguns para compor a seleção brasileira nacional. Esses ainda não farão parte do grupo dos 14, porque existem várias regiões no país e aí se juntarão às outras regiões para formar a seleção nacional. É assim que a Confederação tem feito essa política de detecção e seleção de talentos. No estado, também são convidados alguns treinadores de alto nível para acompanhar o treinador da seleção brasileira, para ajudá-lo na detecção e seleção desses talentos. E no futebol, Francisco, como é que se dá o processo? No futebol é como eu falei, eu acho que a nível de seleção brasileira eu não vejo esse processo de detecção de talento. Eu não vejo a seleção brasileira. A seleção brasileira já vai buscar o que está pronto. Alguns clubes no Brasil hoje têm um trabalho muito forte. Por exemplo, o Internacional de Porto Alegre tem um trabalho muito forte, o próprio São Paulo tem um trabalho forte, o Atlético Paranaense tem um trabalho forte, mas esse processo de seleção de talentos teria que ser feito, como eu já frisei aqui no início, num processo de longo prazo, você dando tempo para o jogador, na verdade, desenvolver, né? E aí lá na frente, assim, você teria como dizer se esse garoto teria ou não condição de jogar futebol. Até porque, Edilson, tem uma coisa que acontece muito no futebol hoje. Há uma fase que a gente chama de etapa de formação preliminar, que seria de 10 a 12 anos. E hoje, muita gente acaba especializando muito cedo nessa fase. E aí o que é que acontece? Uma fase que é para você
ampliar muito o acervo motor, você acaba especializando muito cedo no futebol. Vocês tocaram rapidamente num assunto logo no primeiro bloco sobre o Senesp. Eu gostaria que vocês falassem rapidamente o que é Senesp, onde que está localizado e qual a contribuição mesmo do Senesp para a detecção de talentos. O Senesp chama-se Centro Nacional de Excelência Esportiva, né? Existem 9 centros desses, um inclusive é na Universidade Estadual, aqui em Recife. Lá existe um laboratório de avaliação e performance humana, onde o atleta também, isso é bom que os treinadores saibam, porque as portas estão abertas. Eu trabalhei lá e no futuro, a médio prazo, a Universidade Federal, o Centro Acadêmico de Vitória, também terá um centro de excelência esportiva para detectar e selecionar talentos, e as portas estão abertas tanto da estadual como da federal. Nós não temos o centro, mas nós já temos professores capacitados para detectar e selecionar o talento na Universidade Federal. Quer dizer, quem quiser também buscar mais informações pode ir no Senesp? Pode ir no Senesp, na UPE, na ESEF, ou pode ir no Centro Acadêmico de Vitória, que receberemos com todo prazer os atletas, os treinadores. Inclusive, no próximo dia 6, estaremos realizando um curso de capacitação e treinamento do handebol, aberto a todos os profissionais que desejam participar. Treinamento são 4 módulos. O primeiro módulo trataremos da iniciação do handebol. Pois é, e aqui você pode também iniciar no Cabeça de Área, mandando a sua sugestão ou crítica para o Cabeça de Área, @ufpe.br, cabeçadeárea@ufpe.br. E muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.